pensada para ouvir as demandas da população, dar voz às lideranças comunitárias, buscar esclarecimentos junto à CEMIG e, principalmente, encaminhar soluções concretas. Esse é o nosso dever, como representante do povo, cobrar respeito, qualidade no fornecimento de energias e resposta à altura das necessidades do nosso município. Quero aqui agradecer a presença de todos que aqui estão, os nossos cidadãos, representantes de entidades, lideranças de bairros, autoridades, representantes da CEMIG, membros do Ministério Público, AOB e todos os que aceitaram o nosso convite. Em especial, quero agradecer aqui o nosso deputado estadual, professor Cleito, que tenho muito orgulho de ser um apoiador. E como diz por aí, sou apoiador. Quero dizer a todos que estão presentes aqui, que nunca encontrei o professor Cleito em uma festa aqui em Nova Resende. Olha que queria encontrar o senhor, deputado, porque aqui as festas são boas demais. Mas em todas as vezes que encontramos o professor Cleito por aqui, foi trabalhando, resolvendo os problemas, atendendo as demandas da nossa população. Quando foi na Petúnia, precisou, o deputado estava lá. No Rio Claro, precisou, ele também estava lá. Por isso, professor Cleito, quero agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, ajudando e enfrentando os desafios da nossa comunidade. Isso é admirável e digno de reconhecimento. Que Deus abençoe sua vida sempre. Muito bem-vindo entre nós. Esta é uma audiência de escuta e construção coletiva. Ao final, vamos reunir aí as principais reclamações e as sugestões para que possamos formalizar os devidos encaminhamentos juntos aos órgãos competentes. Que seja uma noite produtiva, com respeito, firmeza e compromisso com a verdade e com a justiça social. Muito obrigado. Gostaria aqui também de ressaltar a ausência do deputado federal Emílio de Madeira. Por motivos de saúde, hoje ele não está presente aqui. Mas, com toda certeza, aí está à disposição aí de toda a nossa população. Como eu disse, aqui é uma audiência onde nós buscamos pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta aos representantes da CEMIG sobre a frequente falta de energia elétrica. Nas diversas regiões do município, afetando tanto as áreas urbanas quanto as rurais, afetando grandes e pequenos produtores. A gente gostaria de saber o porquê que essas quedas são constantes. Ela vai direcionada a um representante ou pode manifestar? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Jordano, representando aqui hoje a CEMIG, gerente regional, eu fico em Pouso Alegre. E respondendo a pergunta, foram realmente constatados vários problemas de energia recentemente, e assim que chegou ao nosso conhecimento, nós atuamos para poder resolver os problemas, e um dos problemas que nós identificamos era alguns desequilíbrios na rede, ou seja, alguns circuitos estavam com mais corrente, com mais carga do que outros, e isso causava uma oscilação de tensão que nossos equipamentos eles respondem dessa forma, que pode indicar um curto-circuito. Quando tem uma corrente mais alta em uma das fases, isso pode indicar um curto-circuito. Então, os equipamentos estavam operando, por isso que dão os chamados piques de energia, que são toda vez que o equipamento ele sente uma corrente maior do que estava previsto, ele corta a energia justamente para evitar um problema maior. Então, chegou ao nosso conhecimento, o Evani, que é o nosso agente de poder público, recebeu as demandas, e as reclamações que chegam na CEMIG também a gente tratou, e a gente conseguiu fazer essa melhor distribuição de carga nesses circuitos. Isso foi questão de 20, 15 dias atrás, que a gente acredita que tenha melhorado o problema nesse sentido. Tem um outro equipamento, que é um regulador de tensão, que é justamente o equipamento que controla a tensão para mantê-la no nível adequado. Tinha um equipamento com defeito, nós identificamos também na rede, nós fizemos a troca desse equipamento. É um equipamento mais caro e ele não fica, ele leva um tempo maior para a gente trocar, por isso que talvez que tenha demorado um tempo a mais.
E aí eu reforço, né, aqui o nosso compromisso enquanto CEMIG, né, de realmente prover soluções para fornecer a energia da forma adequada para toda a população de Nova Resende, para todos os clientes, né, da CEMIG, de forma geral. Né. Não sei se está respondido, senão a gente está à disposição para mais esclarecimentos. Vereador. Agora... vai haver um momento certo do pessoal estar fazendo a pergunta. Logo após uns 10 minutinhos, já vai estar podendo fazer as perguntas, vai ser direcionado ao público. Vereador, só um minuto. Eu quero agradecer a vereadora Valdirene, da cidade de Bom Jesus da Penha. Quero agradecer a Franciele, presidente da Câmara de Bom Jesus. Sejam bem-vindos, nosso muito obrigado. Quero agradecer também o vice-prefeito que chegou aqui, Marquinhos Maia, se ele puder vir compor a mesa com a gente. Agradecer o secretário de esporte, Mirovaldo, e agradecer o presidente do sindicato também, Edmilson. Deus lhe pague, tá? Vereador, pode continuar. Seguindo os nossos problemas aqui, nós também temos problema nas fases reduzidas, que é a queda de tensão. Em muitos bairros do município, tem ocasionado aí a queima de eletrodomésticos e demais aparelhos elétricos, gerando prejuízo financeiro e significativo à população. Eu gostaria de passar essa pergunta para o deputado professor Cleito. Se a CEMIG, ela tem um momento de ser indenizado, esses equipamentos queimados, se a população tem uma forma de estar ressarcendo esses prejuízos. Boa noite a todos e a todas. Jordano, eu até sugeria, uma sugestão, de você sentar para não ficar cansado. Eu queria, Lobo, você que é o proponente aqui da audiência, se o Jordano e a equipe puder anotar todas as perguntas que foram feitas e responder depois num momento que eu acho que muita gente vai querer perguntar, e para dar esse espaço aqui para vocês. Pode ser, Lobo? Beleza. Que aí a gente abre a palavra para os vereadores, para os prefeitos, depois o Jordano, eu não sei como é que vai ser a dinâmica aqui da audiência, o que vocês combinaram, se nós vamos ter a participação da população, mas eu tenho algumas informações aqui, que elas são importantes, e informações que o Jordano depois, posteriormente, pode esclarecer, até para responder o que está sendo feito para melhorar. Mas eu queria primeiramente agradecer, em nome do presidente Cláudio, essa Câmara, por ter acatado a nossa sugestão, o Lobo que fez o requerimento de audiência, para que a gente pudesse ouvir os profissionais da CEMIG. Quero pedir desculpas aqui pela voz, isso fruto da friagem que eu passei desse final de semana, mas eu vou até, me perdoe, dispensar aqui os cumprimentos de todos, para que a gente possa dar uma dinamizada aqui, pedir desculpas também pelo atraso. Nós estávamos reunidos aqui com uma associação, também tive a oportunidade de passar na rádio. Bom, primeiro eu só queria dizer o seguinte, nós temos 3 pessoas aqui representando a CEMIG, o Evanir Araújo Bueno, temos aqui o gerente, que é o nosso gerente regional, que vai ter, como eu disse, a oportunidade aqui de discorrer sobre o tema, e eu até fiz questão de cumprimentar ali o nosso querido Jordano, porque, e o outro servidor da CEMIG, o Mauro. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente começar. Os 3 que aqui estão,
são os menos culpados dessa situação. São 3 servidores de carreira, são 3 servidores que orgulham que foi a melhor companhia de energia da América Latina. Foi. Porque se a gente pega os números recentes da CEMIG, os números recentes da CEMIG envergonham a história da companhia. Envergonham aquilo que sonhou lá atrás um tal de Juscelino Kubitschek. Eu creio que os 3 me acompanharam numa das mais importantes CPIs da história recente da Assembleia, que foi exatamente a CPI da CEMIG, Rony. Quando nós levantamos uma série de desmandos, de esquemas de corrupção, de direcionamentos, de licitação, para agradar aquele que a gente precisa dar nome aos bois. Para aquele que está hoje como presidente da CEMIG, que é um bandido, um chefe de quadrilha. E eu já falei isso na cara dele, algumas vezes na Assembleia. Porque esse cidadão, ele veio para Minas para exatamente criar em nós esse sentimento aqui, hoje de Nova Resende, de ineficácia, de inoperância, de uma companhia que não atende às necessidades do povo, para que a mesma possa ser privatizada e, consequentemente, ser vendida a preço de banana, como quer o senhor Romeu Zema, governador desse estado, que, aliás, abandonou o estado há muito tempo, só fica viajando agora e fazendo gracinha nas redes sociais. Quem me conhece sabe que eu não tenho meias palavras para definir aquilo que está acontecendo. No entanto, o que a gente precisa além de estabelecer essa verdade, é cobrar daqueles que estão à frente de uma companhia que nós estamos lutando o tempo todo na Assembleia para resgatar aquilo que ela representou, mas aquilo que ela representa também para a história de Minas. A minha luta na Assembleia é para que a CEMIG volte a ser a CEMIG de outros tempos, para que a CEMIG ela possa fazer jus ao seu nome, à sua história. Quando a gente pega as últimas classificações da CEMIG na ANEEL, dá tristeza. E graças a Deus por essa luta, eu fiz muitas amizades com muita gente boa na CEMIG, com gente séria, com gente que ama a companhia, que eu tenho certeza que os 3 aqui se encaixam nessa lista. A Priscila estava comigo hoje, e eu fiz questão de perguntar para uma pessoa quem era o Evanir, porque eu não tinha ainda tido contato com o Evanir. E a resposta que eu obtive foi: um homem íntegro, um homem honesto, capacitado e que muito bem representa a CEMIG. Então, os que estão aqui são os menos culpados. Aquela história de quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos fala para Jesus assim: tem mais culpa quem me entregou para você. Então, quem tem culpa é quem tem colocado essas pessoas nessa situação, a ponto de nós estarmos aqui para fazer uma cobrança em relação ao que está acontecendo. Mas o que está acontecendo, e o Evanir vai poder dizer muito bem, porque aí, Evanir, a gente pode falar muita coisa aqui que você não pode falar, mas eu posso. Destruíram o plano de saúde de vocês. O Zema acabou com o plano de saúde da CEMIG, que era o melhor plano de saúde de Minas Gerais. O Zema permitiu que esse senhor chamado Reinaldo Pazanese Filho, ele trouxesse para Minas Gerais uma série de empreiteiras. E aí, Lobo, veja só a diferença. As empreiteiras que vieram de São Paulo, e nós fizemos uma investigação muito minuciosa delas durante a CPI da CEMIG,
muitas delas não tinham a mínima capacidade de operacionalizar e de entregar aquilo que sempre foi exigido pela CEMIG. Tem uma tal de Lituceira. Lituceira era uma empresa de lixo, Rony. Essa empresa era uma empresa de coleta de lixo. E da noite para o dia, essa tal de Lituceira vira uma empresa de manutenção em RTA, que é o que a CEMIG chama de rede de transmissão aérea. Mas a Lituceira e as que vieram de São Paulo, elas recebem é uma sigla que é a chamada UES, que é Unidade de Serviço. Presta atenção nisso aqui, que essa informação é importante. As empresas que vieram de São Paulo, no esquema comandado pelo presidente da CEMIG, recebem 3.500 por unidade de serviço. 3.500. A Alfa, que é a empreiteira que dá a manutenção da rede aqui na região de Nova Resende, em São Pedro da União, em Bom Jesus, ela recebe 2.300. A Alfa tem uma história belíssima. O senhor João Lino, que é o dono da Alfa, ele era eletricista. Ele trabalhava para uma empreiteira e com muita honestidade, com integridade, ele criou essa empresa. Só que ele está sendo prejudicado pela diretoria da CEMIG, porque ele não dá conta de hoje, recebendo o que ele recebe, fazer com eficiência, com eficácia, a manutenção da rede aqui na região. Para vocês terem ideia, nós fizemos um levantamento, estão faltando de 8 a 10 equipes, que é a chamada equipe pesada. Dentro da CEMIG, eles podem falar melhor do que eu, você tem a mobilização da equipe. Então, tem desde aquele trabalhador da empreiteira que vai numa moto, tem aqueles que vão no carro, tem aqueles que vão na caminhonete e tem aquela equipe que vai de caminhão. Trabalhando na região a menos, nós temos de 8 a 10 equipes. Então, esse é um problema que precisa ser cobrado da empresa que faz a manutenção de RTA aqui na região. Está faltando equipe mobilizada. E está faltando não por desonestidade, mas pelo sucateamento proposital da companhia. O outro problema que nós identificamos, consultando técnicos da CEMIG, é que o que eu vivi agora há pouco, nós estávamos lá na casa do Arnaldo, reunido com a associação, tomando café, quando deu um pique de energia. Esse pique de energia, muitas vezes, ele leva a queima de aparelhos. O Toninho, o Zé Pedro estava falando que ontem queimou uma televisão de 80 polegadas, que ele tem. E cadê o Toninho? Levanta a mão, Toninho. Está lá no fundo. E eu tenho certeza que isso está acontecendo direto. Porque, na verdade, de uns tempos para cá, com o crescimento do preço do café, Evani, muitos produtores também passaram a comprar o seu próprio maquinário, o secador de café, e, consequentemente, passaram a exigir mais da rede. Tem um negócio que está sendo propagandeado por aí, que é a maior mentira já contada na história da CEMIG, que ela vai investir mais de 40 bilhões nos próximos anos. Sabe que isso é mentira? Porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque nós não temos profissionais suficientes no mercado e nem teremos. E não teremos porque a atual diretoria da CEMIG fechou um dos maiores patrimônios de formação profissional da história de Minas Gerais, chamada de Universemig, lá em Sete Lagoas, que foi criado a custo zero pela France Energy, ou seja, a estatal francesa, ela pagou para que nós tivéssemos no Brasil, em Minas Gerais, em Sete Lagoas, uma escola de eletricitários. Essa escola foi fechada. Sabe o que está acontecendo? Eu não vou ter tempo aqui de mostrar para vocês.
mas eu tenho uma gravação, Evani, eu tenho uma gravação, Mauro, de uma dessas companhias de São Paulo fazendo propaganda com carro volante em determinada cidade de Minas Gerais, dizendo assim: você está trabalhando de Uber, você está trabalhando de entregador, venha ter uma oportunidade na CEMIG, venha trabalhar com a gente. Aí sabe o que está acontecendo? Está morrendo gente toda semana eletrocutado. Porque se um cara que está trabalhando de Uber, ele passa a trabalhar com eletricidade sem o mínimo de formação, de experiência, ele compromete tanto a vida dele, quanto a vida da dupla que possa vir a ter uma maior experiência. Eu estou fazendo esse contexto porque não caiam na mentira de que a CEMIG vai fazer investimento. Minas trifásico, isso é balela. Isso é para inglês ver, só que tem como resolver o problema. Aqui na região, nas informações técnicas que eu levantei, tem mais de um ano, praticamente 1 ano e meio, que nós não temos nenhuma obra de reforço e nenhuma obra de melhoramento que resolveria o problema da queda de energia. O que eu sugiro dentro da pergunta que foi feita? Nós temos totais condições de acionar o Ministério Público, que aqui está representado, acionar a Defensoria Pública, caso você venha a ter a queima de algum aparelho fruto da queda de energia de uma companhia que deveria ter o compromisso de fazer com que a rede não sofresse esses impactos. Mas eu quero avisar também, e eu gostaria que, se estiver gravando, me passasse esse trecho, porque esse trecho aqui, eu quero que ele chegue no senhor Reinaldo Pazanese, chefe de quadrilha, atual presidente da CEMIG, escolhido pelo senhor Zema em um esquema de corrupção. Até bom para o pessoal conhecer. Sabe como é que esse cara foi contratado? Antes dele ser presidente da CEMIG, ele fez um processo de avaliação para contratar ele mesmo. Vocês já viram isso? O cara contratou uma empresa para que a empresa contratasse ele mesmo depois. Se vocês quiserem, eu tenho todos os documentos disso. Isso é o de menos. Mas, senhor Reinaldo Pazanese, já que o senhor tem uma grande admiração pelo deputado professor Cleito, porque aquele dia eu disse que eu ia ser igual a música de Raul Seixas, a mosca que pousou na sua sopa, eu quero deixar um recado para o senhor. Se o problema aqui de Nova Resende, Bom Jesus da Penha, São Pedro da União, se o problema de Monte Belo não for resolvido, eu já acionei o Tribunal de Contas e eu tenho um compromisso do presidente do Tribunal de Contas que, a partir da não solução desse problema, não estará em jogo o CNPJ da CEMIG, mas o seu CPF. O senhor vai responder como pessoa física pelo que o senhor está fazendo com a nossa companhia, com os servidores de carreira que amam, têm compromisso, têm relação afetiva com a CEMIG, porque eu não vou sossegar enquanto eu não ver aquela cadeira ocupada por alguém que tenha honestidade, que tenha probidade e que tenha responsabilidade com o povo de Minas Gerais, coisa que o senhor não tem, porque veio aqui para Minas Gerais, para sucatear a CEMIG, para vendê-la a preço de banana para os seus amigos e para os amigos de Zema. Isso nós não vamos permitir. Fica aqui então, meu caro... Fica aqui duas perguntas. Fica aqui duas perguntas. A primeira pergunta é: como que nós vamos resolver, Evani, o problema desses 8 a 10 elementos que estão faltando na manutenção aqui da rede? E segundo, há 1 ano e meio nós não temos as obras que melhorariam, resolveriam o problema do secador, o problema da questão da lenha, que o povo tem que usar aí o tempo todo. Quais são as previsões dessas melhorias para, não vou dizer nem os próximos dias, para as próximas semanas, para resolver o problema da queda de energia? Eu sugiro, Lobo, que mais gente possa falar e
o Ivani ir anotando as perguntas e, no final, ele responder a todas. Obrigado. Obrigado, deputado. Vamos na sequência aqui. A gente ainda tem mais algumas dúvidas a ser sanada aí com os nossos representantes. A gente tem a nossa subestação localizada ali. Essa subestação, ela está funcionando perfeitamente com a capacidade dela total. Ela está sendo usada aqui no município de Nova Resende ou está atendendo outras cidades? Beleza. Passa para a mesa? Todo mundo? Ah, tá. Beleza. Vamos fazer todos os nossos questionamentos aqui e vocês vão perguntando. Bom, essa aí é a do funcionamento da subestação. Uma outra pergunta aqui que a gente quer sanar, que são as nossas dúvidas, são sobre a taxa de iluminação pública, a qual é responsabilidade da CEMIG na troca de lâmpadas e o valor arrecadado. Fica para o município ou a gente paga para a CEMIG? Porque no talão da gente, no talão da nossa conta, a gente recebe a conta de energia. Então, como que fica essa taxa? Temos também esses problemas aqui recorrente à iluminação pública com poste, né? Diversos postes apagados, postes que às vezes as luzes ficam acesas o dia inteiro, em diversas localidades. E muitos dos postes sem luz. Responsabilidade da CEMIG ou nossa? Uma coisa, a gente deveria... bom, beleza. Só isso mesmo, pode dar sequência aí. Boa noite. Respondendo às perguntas, né, e como eu disse anteriormente aqui, né, estou representando a CEMIG hoje, e não sei se é de conhecimento de todos, né, nós tivemos uma reestruturação na CEMIG em janeiro desse ano, que é uma regionalização com o propósito justamente da gente aproximar as gerências, as lideranças da CEMIG dos municípios, né. A gente antigamente tinha uma estrutura em que os superintendentes da CEMIG ficavam todos em Belo Horizonte, olhando os municípios todo o estado, e hoje nós temos um superintendente que fica em Pouso Alegre, olhando a Regional Sul, que pega a região de Divinópolis, Varginha e Pouso Alegre, e temos os gerentes regionais, e hoje eu estou como gerente em Pouso Alegre, tomando conta do município, né? Então, já é a segunda vez que estou em Nova Resende, né, justamente nesse propósito da gente aproximar aí e entender melhor o que está incomodando os consumidores, né, a população, para a gente atender melhor. A questão aí foi perguntada aí do procedimento de quando tem equipamentos queimados. Existe um procedimento, né, na CEMIG, é um procedimento regulado pela ANEEL e o PROCON também. Então, todo cliente que tiver um aparelho que foi danificado por problema na rede elétrica, ele pode acionar a CEMIG através do 116, ou o WhatsApp, ou na agência virtual, para poder fazer a solicitação de reparo. E esse reparo, a CEMIG, sempre que identifica o problema, ela faz o reparo por conta dela. Então, é importante que todo cliente CEMIG saiba desse procedimento, que ele é regulamentado. Foi perguntado aí como será resolvido equipe deficitária, né? Foi até comentado aí pelo professor Cleiton. Nós estamos aí, né, nós tivemos uma licitação fracassada no ano passado para aumentar a quantidade de equipes para construção e manutenção, que são as equipes pesadas. Não tivemos ganhador nessa licitação, então estamos trabalhando para sair uma nova licitação para a gente poder suprir realmente a quantidade de equipes. Nós estamos com um plano de investimentos grande na CEMIG, tivemos um período aí para trás que não foi feito o investimento necessário, então estamos trabalhando para poder
recompor o sistema, né, para que ele possa responder às necessidades dos clientes. Então, respondendo a pergunta, né, tão logo a gente tenha sucesso na licitação, a gente vai poder retomar as obras da forma como a gente pretende no nosso planejamento. Então, obras de reforço, a gente fez ou não? A gente fez algumas obras, né, de reforço na região, mas como eu falei, por falta de equipes, realmente, nós não fizemos na totalidade, mas estamos batalhando aí, buscando empresas para poder voltar a fazer as obras da forma que a gente precisa. Sobre a SE, temos a subestação em Nova Resende, e ela atende, em sua maioria, a carga do município de Nova Resende, mas não é só o município de Nova Resende, temos também clientes aí do município de Bom Jesus da Penha e clientes também do município de São Pedro da União. Né? As subestações, elas não são por municípios, né? Nós não temos uma subestação para cada município. Né? Nas conversas com os prefeitos, a gente até sempre recebe a demanda, né? Todo prefeito quer que o seu município tenha uma subestação, mas o estudo da subestação ele é feito de acordo com a carga. Né? Então, a carga hoje da subestação de Nova Resende, ela comporta, né, a demanda que tem. Está em andamento, que vai ser concluída até 2027, a nossa subestação em Conceição da Aparecida, que é um município que faz divisa e que vai melhorar a condição daquele município lá, que hoje também tem parte da divisa lá, que é atendido por Nova Resende, e tem parte de clientes de Nova Resende também, atendidos por Conceição da Aparecida. Taxa de iluminação pública. A taxa de iluminação pública, ela é arrecadada na conta, mas ela é toda destinada ao município. Né? Já há alguns anos, foi mudada a regulamentação da iluminação pública, e hoje ela é toda responsabilidade do município. Então, a CEMIG não faz mais manutenção de iluminação pública, nem novas obras de iluminação pública. Hoje fica tudo a cargo da prefeitura. Então, a prefeitura, sempre que vê necessidade, ela faz as obras e demanda a manutenção. Né? O que a CEMIG faz é acompanhar com a prefeitura os pontos instalados para poder fazer a cobrança da energia elétrica. Ok? Algum ponto mais? Não sei se está respondido, senão estou aberto aqui ao esclarecimento. O Evanir e o Mauro, se quiser complementar também. Pela ordem, presidente, eu posso... Bom, Evanir, eu agradeço as respostas. E aí eu gostaria que vocês entendessem a importância que tem uma audiência pública para que a gente tenha esclarecimentos daquilo que está acontecendo. Então, vejam só, nós recebemos uma informação que o grande problema estava exatamente na questão da falta de equipes aqui que fazem a manutenção da rede, equipes que são mobilizadas. Eu comentava com o prefeito Rony aqui, Tamarzinho, cadê? Tamarzinho está aí no cantinho, que quando você pega... Sabe, Ivanir, eu tive, na época da CPI, muitos bons professores que me ensinaram bastante sobre a dinâmica da CEMIG. Eu agradeço demais ao SENG, que é o Sindicato dos Engenheiros. Então, a gente passa a ter noção de algumas coisas. 8 a 10 equipes pesadas, né, com caminhão na região, é muita coisa. Muita coisa. Então, eu quero agradecer ao Evani pela sinceridade, pelo esclarecimento. Mas vejam só, houve um processo de licitação. Nesse processo de licitação, não apareceram interessados. E não apareceram interessados porque o valor que está se pagando na região não é atrativo. Tanto é que nós temos notícias que, infelizmente, a Alfa ela está com os dias contados. Digo infelizmente porque há um risco grande da Alfa decretar falência a qualquer momento. Porque, por mais que pareça um valor substancial, não é um valor de 2.300 que se pratique ao longo da história da CEMIG. Ao mesmo tempo, o Evani, na sua sinceridade, traz que essa falta de licitação ocasionou também o problema que nós levantamos aqui e que eu tive informações, a melhoria nas condições da rede, as obras de reforço. Está aqui a Priscila.
o Irley, se tiver aí também, anota para mim, Priscila, por favor, porque eu gostaria que nós já elaborássemos um requerimento através da Assembleia para exigir e que esse requerimento seja endereçado à diretoria da CEMIG para exigir uma contratação imediata por um processo de inexigibilidade licitatória de uma equipe de manutenção na região. Como é que eu chamo essa região aqui, Ivani? Como é que vocês chamam essa região? Jordano, desculpa, Jordano. Perdão, Ivanir é na região do Polo Alfenas, para atender os municípios de São Pedro da União, Nova Resende, Monte Belo, Bom Jesus da Penha, posso incluir Conceição da Aparecida também, que você falou que tem problemas, e também um outro requerimento para informar a ANEEL o descaso da diretoria da CEMIG com essa região ao ter uma licitação com a não presença de nenhum interessado e não atuar durante mais de um ano para resolver o problema. E também um outro requerimento informando o Ministério Público de Minas Gerais que a inoperância da diretoria da CEMIG tem causado transtornos crônicos para os produtores e para os habitantes da região do Polo de Alfenas, responsabilizando, através do Ministério Público, o senhor Reinaldo Pazanese, que responde como presidente da CEMIG. Os 3 requerimentos. Se vocês não lembrarem, eu anoto depois, mas é porque a gente não pode deixar passar. As informações foram extremamente importantes, o Jordano aqui deu uma contribuição. Quero repetir, gente, não é culpa dele, tá? É culpa de quem está lá em cima, colocando aqui essa situação. Então, nós vamos acionar o Ministério Público, nós vamos acionar a ANEEL, porque nós temos claras infringências. Tem lugar, gente, que isso dá cassação da concessão, da manutenção da rede elétrica. Esse tipo de atitude, ela leva à concessão, um acúmulo de problemas leva à cassação da concessão. Claro que a gente não quer que a concessão da CEMIG seja cassada, mas que quem está à frente dela deve ser responsabilizado pelas agências regulatórias, pela Justiça Mineira e também, mais uma vez, pedindo ali à Comissão de Minas e Energia da Assembleia que cobre de forma veemente a esse senhor que tem só contribuído para diminuir a importância e o valor da nossa companhia. Obrigado, presidente. Desculpa. Eu queria agradecer também o vice-prefeito de Bom Jesus da Penha. Muito obrigado pela presença, tá? Seja bem-vindo. Quero passar a palavra agora para Roberto Guerrer. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o deputado, professor Creito, cumprimentar o nosso prefeito Tamar, o prefeito Rony, cumprimentar os membros da CEMIG e o presidente da casa, a qual estendo aos demais colegas. Essa audiência pública é necessária, mas a gente vê que as instituições no país estão cada vez mais decadentes. E na hora que a gente busca o judiciário, aí que a decepção é maior ainda. Então, nas nossas falas no início do ano, da questão de falta de energia, oscilação, baixa tensão, principalmente aquela região ali da Petúnia, Penha, São João, Lagoa, Ibituruna, Grama, que muitos moradores não estão aqui presentes e muitos são de outros bairros, tiveram a infeliz qualidade de energia naquele momento. Foi muitos dias que, se a pessoa viesse da roça e não tomasse banho, usasse o chuveiro antes das 5 da tarde,
não resolvia o problema, não tinha água, não aquecia a água, não conseguia fazer mais nada. Então, são produtores de leite que perderam leite, teve problema até com vários moradores que têm diabetes e não tinham onde guardar a insulina. Como disse o professor Creito, os servidores que aqui estão não têm culpa nenhuma, mas a CEMIG e várias outras autarquias do país, seja a nível estadual, federal, deixam muito a desejar para a nossa população, principalmente para nós contribuintes que pagamos caro e sempre tem aumento. A qualidade vem muito lenta em relação aos aumentos que tem periodicamente. Nessa semana mesmo foi aprovado mais aumento de conta de energia nos próximos meses, próxima conta. Então, é muito triste ver isso. Eu acrescento aquilo que o professor Creito falou, que cada um de vocês que tiver o prejuízo, façam foto, documentem, comprem os novos equipamentos, reforme o motor, faça os seus reparos, comprove isso e, além de procurar o Ministério Público, ingresse com ação. É com essas ações que nós vamos mostrar que a CEMIG ou as demais autarquias que a gente depende diariamente tenham que dar essa resposta a contento da população. Então, é um momento da gente cobrar isso. Eu e o colega Mirtim fomos um dos que mais levamos essas demandas ao Evanir. Todas as vezes ele nos deu respaldo, mas a gente sabe que ele, como se diz, é uma andorinha só nesse verão. E não depende dele, está lá na ponta. E às vezes não está só numa gestão, num mandato. E vai mandato após mandato, década após década. Nova Resende mesmo começou essa renovação, essa passagem de energia aqui, atravessando a cidade. Mas as obras não dão sequência, não chega na população rural, nos bairros mais populosos. Nova Resende é uma reforma agrária natural, mas que a população tem evoluído cada vez mais com o preço, com a valorização do nosso ouro, que é o café. E a gente espera que essa rede trifásica chegue na zona rural, nos produtores, aonde mais precisa. Porque chega nessa época do ano, quando os produtores mais precisam da energia, é a hora que a gente passa por problemas, perde. A gente tem conhecimento desses pré-secadores que chega o café verde, que colheu no dia, joga dentro do secador. Na última reunião que nós tivemos aqui do Ministério do Trabalho, tivemos que incomodar o Evanir num sábado à noite, que o colega nosso aqui da Serra, filho de João Luzia, estava com o secador cheio de café verde e sequer conseguia descarregar para não perder, para não fermentar o café. Então, espero que a gente tenha boas notícias num curto espaço de tempo para evoluir essa rede trifásica e que a gente não dependa de ligar periodicamente, diariamente, para o pessoal da CEMIG. E essa resposta e essa qualidade melhore. Porque nós temos uma subestação no município pequeno, uma subestação grande. Era para ela ser a boa qualidade no começo dela aqui. E no final da rede, péssima qualidade. Mas ela tão próxima de nós, e mesmo assim, a qualidade é muito baixa. Então, tem gente, padarias lá no Lavapé, que passa por problemas diários. Coloca aquele mundo de pão para assar, antes de terminar, perde a qualidade do produto, às vezes perde o produto. Então, todo momento nós estamos tendo esses problemas. Mas as informações que o Evanir tem nos passado, a gente tem repassado ela aqui nas reuniões da Câmara. Teve dia da gente falar na reunião, passa 2 horas, o problema já voltava. Então, o que a gente percebe é a falta de investimento. Para finalizar, queria agradecer a presença de todos, dos colegas vereadores e demais pessoas do município vizinho de Bom Jesus da Penha, e a todos os presentes aqui. Muito obrigado a todos.
Eu passo a palavra para o vereador Hamilton. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Está aqui presente. Vereador aí da cidade vizinha, prefeito, a comunidade aí da Penha, dos outros bairros vizinhos. Eu queria falar que sobre os secadores de café aí, que teve muita gente que não veio aqui hoje. Até a hora que eu cheguei aqui, eu mostrei para o Ivanir ali um vídeo que foi desligada a energia lá, acabou lá. Ele não teve jeito de vir, porque senão pegava fogo no secador de café, porque a turbina não pode ficar desligada. Se voltar a energia pelo calor, é perigoso. Se o café estiver muito já seco, quase chegando na hora de descarregar, pega fogo. O pai dele, o irmão dele está aqui, eu vi eles aqui, e nós cobrou o Ivanir esses dias para trás, foi resolvido o problema. Eu agradeci ele aqui na casa, só que acabou a reunião, igual o vereador falou ali, Roberto Guelli. Acabou a reunião, já voltou a mesma energia que estava, ruim. Aqui na cidade, todas as ruas, você andar aqui na cidade, você pode olhar que é ruim, energia. Lá do bairro Penha, lá, na minha casa mesmo, cheguei sexta-feira da roça, fui tomar banho, a energia acabou. Peguei e fiz um vídeo, sem camisa, da minha esposa na máquina de lavar roupa, mandei para o Ivanir, está no celular dele. Tem muitos vídeos aqui, ó, no celular que nós ia passar hoje no telão, só que pelo professor Creio que está aqui, e as respostas dos três, está ali o Ivanir e os demais ali, nós não vai passar, que vai demorar muito. Então, eu queria que resolvesse esse problema aí, que não é só da agora, já faz muito tempo. Foi o ano passado, estava a mesma coisa, agora piorou mais. E é todo dia, hoje era 8h30 da manhã, tinha um secador de café lá na Penha e estava desligado. Foi limpar café, não limpa. Então, cobra, arruma, passa pouco tempo, acaba, e é a mesma coisa. Fica essa ladainha, mesmo jeito aí. Eu acho que tinha que tomar providência, igual o professor Creito falou, tem provas, bater em cima mesmo aí. Igual ele falou que está prestes a empresa aí, a Alfa, abrir falência. Eu fiquei sabendo, mas agora eu posso confirmar que o professor Creito falou aqui. E nós estamos aqui para representar o povo de Nova Resende, né? De todos os bairros aqui. Então, só nós, vereador, nós não dá conta. Mas com um deputado, com a força dos colegas lá, que trabalham lá, e mais vereadores da cidade vizinha, eu acho que vai resolver o problema sim. É isso aí que eu queria falar. Vou passar a palavra aqui para os outros, que tem muita gente que quer fazer pergunta, e pode fazer. O professor Creito está aqui, o Ivanir, o prefeito está ali, o vice-prefeito, vai responder. Que esse vai saber responder mais que o nós, que está mais por dentro do assunto ainda. Agradecer a cada um que está aí, muito obrigado a todos. Eu passo a palavra para o vereador Edivaldo. Boa noite, senhor presidente. Então, em nome, cumprimento os colegas vereadores. Quero cumprimentar os colegas vereadores de São Pedro da União, os colegas vereadores de Bom Jesus da Penha, prefeito de Bom Jesus da Penha, nosso prefeito Itamar. Quero cumprimentar aí a associação do bairro Amaros, que está presente aí, pessoal do Caetés, associação dos Carreiros aqui de Nova Resende. Quero cumprimentar a Priscila, que não mede esforço para estar ajudando a população de Nova Resende. Cumprimentar o deputado professor Cleito, que sempre está ajudando a população de Nova Resende, aonde que colocou emenda aqui em Nova Resende. Vai estar ajudando a associação do bairro Amaros, associação do bairro, associação dos Carreiros. Muito obrigado. E parabenizar os colegas vereadores que estão trabalhando, correndo atrás aí dessa questão da energia. Parabéns a todos, a eles. Estamos juntos nessa. O mais, senhor presidente. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o vereador Robertinho da Serra. Bom, boa noite, senhor presidente. Seu nome, eu cumprimento os demais colegas vereadores. Em nome do nosso prefeito Itamar, cumprimento toda a mesa, está aí em cima.
Uma boa noite a todos aqui presentes. E obrigado aí pela, vocês virem aí participar com a gente aí. Eu quero aqui, como representante lá do bairro Serra 1, Serra 2, esses dias, até o Fravo está aqui, Fravo de João Luzia, uns 20, 25 dias atrás, senhor Evair, a energia lá caiu mais de 30 vezes, sabe? E igual nós, que eu sou um pequeno produtor rural, igual muitos aqui, a nossa cidade, ela tem mais de 4.000 produtor rural, né, Tamarzinho? 4.800, né? Então, vocês podem ver que nessa época tem muita máquina funcionando, muito secador. E vocês vê a coisa mais triste que tem quando a gente está limpando um café e a energia da Quepico que para, que lá embucha tudo. Vocês vê o trabalho que dá para desembuchar um pé no secador e ali o maquinário, vocês não têm noção. Então, igual você está aqui, a gente sabe que vocês não é os culpados, mas como representante da CEMIG, a gente conta com o apoio de vocês, viu? Vocês levam até lá o presidente lá em cima, ver o que vocês podem estar fazendo aí. Professor Creito, viu, professor? Muito obrigado aí pela presença do senhor, pelo apoio que o senhor está nos dando aqui também. Unir as forças lá na Assembleia, e está nos ajudando aqui, porque a nossa região, não só Nova Resende, mas como todas as cidades aqui vizinhas, eu acredito que contribui muito por Minas Gerais, Aqui tem o café, tem o leite, tem os outros cereais, então isso é um descaso muito grande com a nossa população, porque na hora de pagar a conta, se atrasar 5 dias ou 10 dias, eles vêm e mandam cortar. Não quer saber nem de... Eles nem perguntam, você vai pagar a conta? Não, eles vão lá e cortam. Então, eu acho um descaso grande com a população. E então, a gente pede aí o apoio de vocês e a ajuda de vocês, porque está muito difícil do jeito que está. Não só Nova Resende, mas a região também. Eu queria fazer uma pergunta não sei quem é que vai responder, se é o Evair, ou o Jordano, ou o Paulo. Uma coisa que eu venho observando aí já há vários anos, e muita gente também às vezes até me pergunta, que a gente é representante do povo, vereador, a gente vê na zona rural, às vezes a estrada já é estreita, sabe? E eles vêm, a CEMIG vem, e eu não sei por que não fica os postes uns 5 metros afastados, sabe? Por que fica... às vezes eles ficam até dentro da estrada, sabe? Então, por que isso daí? Por que não pode fincar aí respeitar um limite das estradas, sabe? Porque às vezes uma hora a prefeitura resolve abrir uma estrada, às vezes vai fazer um asfalto, igual está fazendo aí para o Corcavalo, lá para o Rio Claro, para Petúnia. E eu acredito que se tiver que mudar aquele poste, a CEMIG não vai vir dado, vai. A prefeitura com certeza vai ter que pagar, remunerar para mudar os postes, Eu queria que vocês respondessem essa pergunta e o porquê que fica fincando até dentro da estrada. E do mais, uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença de todos vocês. Pode? Boa noite. Respondendo essa questão aí dos postes na beira da estrada, isso até é uma estratégia, dos últimos anos da CEMIG para a gente poder ter mais agilidade na construção de novas redes, porque no passado a gente sempre buscava fazer o menor trajeto, que era uma reta, e aí passava dentro de terrenos de proprietários rurais, e isso depois gerava uma dificuldade. Na hora que a gente ia restabelecer a rede, às vezes tem porteira trancada, chega um período da noite, acaba se tornando perigoso, porque a gente sabe do risco, que às vezes a pessoa não confia que é uma equipe da CEMIG, pode estar desconfiada de ser uma outra pessoa tentando entrar na propriedade. Então, as novas redes, realmente, a gente busca fazer no caminho das estradas, Não é para ficar no meio da estrada, Se tiver algum ponto desse, você pode registrar uma foto para nós, para a gente poder olhar e regularizar. Agora, essa questão, se a prefeitura for asfaltar uma estrada, aí a gente pode até ver o plano aí, do município, de quais estradas vão ser asfaltados, para a gente evitar de ter esse conflito com a rede. Mas, respondendo a pergunta, assim, a estratégia de redes na beira da estrada é para facilitar a construção e a manutenção da rede depois, devido à facilidade do acesso.
Então, mas aí, quando, por exemplo, vocês no meio não fica não, mas fica bem na beiradinha. Mas aí a prefeitura tem que remunerar vocês, ou se ligar lá, vocês vêm e mudam os postos, tudo dado? Que jeito que funciona? Não, se for ter uma obra da prefeitura, e aí tem que avaliar lá se vai ter custo para fazer a remoção da rede. Isso aí. Se tiver que fazer uma remoção da rede, com certeza, aí exige uma obra e vai ter custo. Aí tem que avaliar caso a caso. Eu não consigo te falar de uma forma geral. Mas se tiver no encaminhamento na beirada da estrada e for ampliar a estrada, por exemplo, aí já vai gerar um custo para o município, sim. Não, igual o senhor falou aí de, às vezes, fazer a linha mais perto para adiantar mais o serviço. Até concordo. Mas eu acho que, eu não sei se tinha que votar uma lei aqui no município, viu, Tamarzinho? A própria CEMIG mesmo, eu acho que tinha que pôr pelo menos, porque aquele guincho lá, eu acredito que vai pelo menos uns 5 metros, né? 4 metros, eu acho que precisava fazer, até pôr um pouco afastado, sabe? Respeitar pelo menos uns 3 metros, né? De cá, de lá, porque é igual lá no meu bairro mesmo, fizeram as redes lá, sinceramente, ficou muito perto da estrada. E sem contar também que é muito perigoso, né? Às vezes acontecer tem um acidente. Às vezes um veículo vai, bate, às vezes uma moto, né? É só isso daí. Muito obrigado. Aí só reforço, né, assim, esses pontos aí, você pode passar para a gente avaliar esses pontos de risco, né? A segurança é um ponto que a gente preza muito, né? A segurança aí, tanto da população quanto a segurança da força de trabalho também da CEMIG, né? Então pode passar que a gente avalia assim caso a caso aí. Eu quero cumprimentar o professor Creito, deputado que está aqui. Quero cumprimentar o prefeito Rony de Bom Jesus. Quero cumprimentar o prefeito Itamarzinho, o vice Marquinhos, que está aqui junto. Quero cumprimentar o Evair. Em nome do Evair, cumprimento os colegas aí da CEMIG. Quero cumprimentar todos os colegas vereadores da casa. Quero cumprimentar também a todos os vereadores de Bom Jesus que está presente, os vereadores de São Pedro, vice-prefeito de Bom Jesus, e quero cumprimentar também a todo servidor da casa, e quero cumprimentar cada um de você que está aqui participando dessa audiência. Eu queria falar e explicar um pouquinho. O deputado da nossa casa, o Emidinho, ele não pôde estar presente porque ele passou por uma cirurgia na vista. Tive lá, os olhos dele estão tudo roxo pela cirurgia, mas creio ele é um deputado sempre que está aí trabalhando, né? Dia 31 de março, na casa dele, nós fizemos uma reunião lá, o pessoal da CEMIG estava lá, e a gente vem aí nessa luta, pedindo, cobrando, então sempre junto, trabalhando em benefício da nossa população. Queria pedir o Ivair, o pessoal da CEMIG, que olha com atenção para o nosso povo, aqui de Nova Resende. Eu falo em nome dos 17 mil habitantes de Nova Resende. Eu queria, Ivair, que todas essas demandas que foi passada aqui, todos esses pedidos, eu queria falar em nome da população, que vocês atendessem a cada um de nós, né? Eu sei que nessa época agora, de safra de café, é uma demanda muito grande, mas muito grande, porque a gente roda na zona rural, a gente vê aí muitos maquinários, tudo ligado conforme já foi relatado, mas eu queria reforçar, Evair, como presidente da casa, eu queria pedir uma atenção redobrada para o nosso povo. E demais, muito obrigado a cada um de vocês. Eu passo a palavra agora para o nosso prefeito municipal, Itamarzinho. Boa noite a todos. Quero cumprimentar meu amigo Rony, prefeito de Bom Jesus,
em nome do Cláudio Magalhães, presidente da Câmara, cumprimentar todos os demais vereadores, dos nossos vizinhos de Bom Jesus, de São Pedro, cumprimentar o professor Cleito, pessoa que sempre trabalhou em prol da população, que não mede esforço para estar nos ajudando, cumprimentar o Evanir, o Jordan, esse aqui é conterrâneo, é de Nova Resende, né, Mar? Então, ele é filho da terra. Tudo que foi dito, a gente tem que assinar embaixo. Toda demanda, toda discussão, toda ligação, hora nenhuma, dia de feriado, dia de domingo, nenhum momento, às vezes quando o Evanir não atendeu, ali poucos minutos ele me retornou. Então, quando o professor Cleito cita que são pessoas trabalhadoras, honradas, eu reafirmo, porque hora nenhuma, o Jordan estou conhecendo hoje, mas os outros, toda vez que foi solicitado, que foi preciso, eles atendeu a tempo e a hora. Às vezes, a obra, eles não conseguem atender a tempo e a hora, porque não depende só deles, depende de tudo que foi citado aqui, de uma equipe técnica, que às vezes pode estar um pouco defasada, mas que esse presidente da CEMIG olha e regularize. A gestão não está nessa audiência pública hoje, acho que muito importante, mas não é só por esse momento. Várias reuniões, acho que nos primeiros 15 dias de mandato, o Evanir já procurou, já se dispôs para estar atendendo a população. O presidente Cláudio relatou, dia 31 de março, já tivemos uma reunião com a CEMIG, na casa do deputado Emidim Madeira, onde estava mais de 5 diretores da CEMIG. Então, o trabalho é incansável. Agora, com essa audiência, eu acho, Evanir, com todo respeito, que isso aí só vai fortalecer essa parceria, essa prontidão tua, essa boa vontade. Nem sempre está na sua mão, mas estamos aqui pensando na população. Quando o Robertinho disse ali, que é muito triste, acho que quase todos estão aqui, que são produtores, sabem a situação quando embucha uma máquina de limpar café. Ali é o produto final. Ali você pode estar atrapalhando qualidade, aspecto e defeitos no café. Quando um secador, que você está ali no início da seca, que acaba a energia, venha queimar o motor, você não sabe para que lado você corre, não tem nem como descarregar. Então, falando como em nome do produtor, precisa ser revisto. E tenho certeza que com essa audiência, com esse diálogo, com essa conversa, que chega até o presidente, e que sim, a equipe está aqui para trabalhar. Então, o que eu tenho para falar é isso aí, agradecer todos os presentes, e que a gestão está de portas abertas, com um trabalho incansável para atender a demanda da população, e que vocês contem sempre com nós. Muito obrigado. A palavra está franca. As perguntas agora, tá certo? 2 minutos para fazer a pergunta. O Marcos Paulo está com o microfone. Quem erga a mão, quem quer fazer a pergunta, o Marcos Paulo vai levar o microfone até vocês. Boa noite a todos. Evanir, eu quero fazer uma pergunta para você, o Mauro, vocês da CEMIG. Eu sou do bairro Cafundó, meu nome é Paulo, eu tenho uma torrefação lá, e o meu problema lá é o mesmo que eles falaram aí, queda de energia. E lá está com um problema assim, durante a noite, das 8 horas da noite, 8, 9 horas, até 7 horas da manhã, a energia mantém assim, ela fica fraca, mas ela mantém, não dá queda. No meio do dia que o sol esquenta, aí ela vai lá em cima, vai para 260, 255,
e lá eu já tentei pôr estabilizador, não aguentou. O que está acontecendo ultimamente é auxiliação da energia também. Quando ela cai aí para 180, 190, o sol esquenta, ela vai para 260. Aí não tem como trabalhar. Semana passada queimei 3 motores. A minha empacotadeira, ela tem CLP, uns aparelhos ali que é caro. Queimou um aparelho de 25.200. Veio um eletricista de Guaxupé arrumar para mim. Teve que mandar para a VEG para ficar mais barato para recuperar. Então, o bairro e eu estou nessa situação. Fui falar com a CEMIG para colocar a trifásica. Eles pediram 340 mil para colocar lá para mim. Isso que ainda era uma ajuda da CEMIG. E está vindo muito caro a energia também. Vou resumir, que se for falar, toma muito tempo. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Paulo? Paulo, nós vamos pegar o número da sua instalação para a gente olhar o seu caso lá, porque esse caso realmente não estava nos casos que a gente tinha avaliado antes, não. Mas a gente pega, porque não é para acontecer o que está acontecendo. Está acontecendo isso lá, depois que uma fazenda, na entrada da Petúnia, da rede, que a rede trifásica vai até nessa fazenda. E dessa fazenda onde eu estou, o Marquinhos de Botelhos, que é da CEMIG, um dos chefes lá, foi lá avaliar. Dá 500 metros, parece que eles colocaram no projeto que eu pedi, que a CEMIG pediu 340 mil, essa fazenda colocou placa solar. Foi colocar as placas solar, a energia começou a fazer isso. Então, eu tenho quase que certeza que é a placa solar que está fazendo essa oscilação na energia. Estamos com esse problema lá e muito sério. A semana passada queimei 3 motores, deu esse problema. Essa madrugada, eu trabalhei a madrugada empacotando café por falta de energia. Nós vamos pegar o ponto de instalação, assim que terminar aqui, aí a gente manda uma equipe lá para avaliar e ver a condição lá da sua instalação. Olha, aqui eu estou, a Conceição, ela é moradora agora, faz um ano e meio, mais ou menos, que eu estou morando aqui na cidade. Então, eu fiquei viúva, então eu estou com 2 netas. Então, todas as 2 netas estão junto comigo e elas estão na escola. E lá tem um poste lá beirando minha casa, que eu queria fazer esse reclamo, vocês não ficar só no papel, não, porque eu já afrouxei de falar com muita gente. Fui na prefeitura, peguei o nome fui na CEMIG, até agora não apareceu ninguém para colocar essa lâmpada lá. E aconteceu que já a minha neta, ela vai para, todas as 2 estão estudando, vai para Muzambinho. Então, elas voltam meia-noite. Aí o cachorro, tem um cachorro de rua lá, quase pegou todas as 2 e morre de falta dessa lâmpada lá, que está uns 3 metros de distância da minha casa. Então, a rua Abílio Correia, e o número da minha casa é 73. Então, eu quero que vocês providenciem essa lâmpada. E a outra lâmpada, uma lâmpada também de um poste, beirando a casa, não tem mais que uns 30 metros. Então, nós estamos tudo no escuro lá à noite. Tem dia que antes as meninas chegarem da aula, para um cachorro não atacar elas, porque já quase pegou elas por 2 vezes. Então, eu quero fazer esse pedido, esse reclame, que eu queria que desse um jeito loguinho, de colocar essa lâmpada lá no poste para mim. Porque já está fazendo de 7 a 8 meses que está apagada lá. E está muito escuro. As 2 netas chegam à noite, naquela escuridão, os cachorros estão tendo de morder elas. Já está com ela 2 vezes. Muito obrigado, vocês, viu?
Essa que eu vou responder, porque essa nem faz parte da CEMIG. Desde o começo do mandato, são várias lâmpadas queimadas e todo o processo de licitação é da MOG-CIMOG. Foi feita a licitação, a empresa que ganhou não apresentou documentação, foi uma segunda empresa, enfim, concluiu. A terceira empresa apresentou toda a documentação, já está sendo feito nas 17 cidades da MOG-CIMOG, e a notícia é, nessa quarta-feira, hoje numa ligação com o Jorge, o responsável pela essa empresa que ganhou, nessa quarta-feira começa a manutenção, a troca dessas lâmpadas queimadas aqui em Nova Resende, Petúnia e Rio Claro. Até hoje já tive uma reunião com a Gislaine, secretária de obras, onde essa noite, ela com os funcionários vai estar fazendo a marcação desses postes, porque eles vêm durante o dia, então eles precisam estar com esse poste demarcado e com endereço para estar fazendo essa reposição. Se Deus quiser, quarta-feira começa os trabalhos, onde já foi feito Guaranésia, está fazendo Monte Belo, e segundo o que o responsável pela empresa me relatou, que dentro de 2 ou 3 dias deve fazer o reparo em toda a cidade. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Meu nome é Neilo, eu moro ali na Penha. E de fato que todos os produtores, os vereadores falaram aí, professor Cleito, é a realidade nossa, de cada dia. Graças a Deus, hoje, nós temos uma tecnologia até que bastante avançada para todos os tipos de produto que nós colhemos. Mas, de fato, nada está adiantando. Nós temos maquinário preparado para estar colhendo e trabalhando lá como se fosse 24 horas por dia, para adiantar o processo. Muito também pela produtividade alta, de nada está adiantando. Por quê? Você não pode largar o aparelho lá, sendo que a tecnologia te respalda para isso, mas você tem que ficar com o olho ligado lá 24 horas, porque os picos é 10 vezes, 15 vezes, é muita coisa. O professor Cleito esteve lá na minha propriedade, ele viu lá como é que funciona o nosso dia a dia. Então, sim, a minha mãe e a minha esposa têm que ficar cuidando do secador lá, para mim, para meu pai poder ir buscar um café na roça. O que acontece? Eu acho que a maioria aqui já matou um porco e já sabe como é que é sapecar um porco. Quando você vai passando um maçarico nele, ele vai encolhendo. Essa é a sensação que você tem quando você abre a fornalha dela para tirar aqueles pau de lenha lá, porque senão ou você tira ou você perde o maquinário. Então é assim, você sente aquele queimor na cara. Quem seca café na lenha aqui sabe o que eu estou falando. Na palha é diferente. Na palha, se tiver vento, tem fogo. Se não tiver vento, não tem fogo. Mas de que adianta? Não vai ter vento, não tem energia. Então, sim, é um desabafo, é uma pergunta, porque, tipo assim, como ele falou ali, que foi feito alguns reparos e tal, mas hoje, antes de mim sair para cá, deu pico. Eu acho que foi justamente o professor Cleito falou que estava lá na casa do Arnaldo. Meu pai ficou lá enchendo secador, eu vim para a reunião. Pergunta se ele conseguiu fechar o portão da minha casa. Não fecha. O portão, o motor fica doido lá, enlouquece, abre, fecha e não vai. Então, sim, é um desabafo, é duro, que nem o Tamar falou aí, é o produto final. Só quem sobe em cima de uma máquina para desembuchar ela, e você desce lá e você programa tudo de novo. Eu tenho um vídeo, não foi um vídeo programado, eu tenho um vídeo no meu celular, que dentro de 3 minutos, que eu soltei a carga, que eu controlei a peneira da máquina, que eu regularizei tudo ali, a hora que eu soltei o café para limpar, caiu de novo. Isso é constante, eu subo 10, 15 vezes ao dia em cima da máquina, se estiver limpando café, por falta de energia. Obrigado a todos. Boa noite a todos.
O Itamar acabou de responder uma pergunta, Itamar, que eu ia fazer, a questão da iluminação. Isso é muito bom, a gente precisa. Infelizmente, as nossas ruas estão muito escuras. A gente anda nas cidades vizinhas e vê a claridade, chega aqui e depara com a escuridão. Isso aí é ótimo que você está fazendo. Obrigada, viu? E a outra questão é o seguinte, o pessoal da CEMIG, nós já fizemos vários pedidos para poda de árvores, de galhos, não é para cortar a árvore, mas sim galhos. Nós temos muito problema aqui no Mundo Novo. Quando chove, quando venta, rebenta os fiações, pega fogo, tudo naquela rede lá, queima tudo. A gente fica coisa de 2 dias sem energia elétrica. Isso aí eu já fiz pedido, já liguei na CEMIG e eles não mandam vir o pessoal para podar, porque é onde passa a rede elétrica. E até o pessoal da CEMIG tinha falado que ia vir um aumento muito bom de carga para Nova Resende. Pelo jeito, então, não deve ter vindo, porque a cidade está evoluindo, está crescendo, e tudo funciona à base de energia. Não existe outra saída para nós aqui que não seja energia. Minha menina acabou de mandar mensagem aqui agora. Lá em casa é um transformador trifásico e está com meia fase. Ela está praticamente no escuro. Aí não funciona internet, não funciona energia dentro de casa e não funciona telefone para estar ligando. Aí ela teve que ir lá em cima mandar mensagem aqui para mim agora. Então, eu queria ver com vocês, assim, para vocês ouvir de coração e ver com esse presente que Deus toque no coração dele e ver o pedido de toda a população que está necessitando disso. Ninguém veio aqui por um acaso, é porque todo mundo está necessitando dessa ajuda e eu espero que vocês possam levar esse recado e possam atender a gente. Em especial ao nosso deputado que veio pedir e clamar lá por nós, tá bom? Muito obrigada. Professor Cleito, pelo que o senhor falou aí, o negócio está feio, porque pelo jeito lá no Arte Escalão é a farra do boi, né? A negrada está nadando de braçada lá, e pelo que o senhor falou aí, o senhor vai tentar, mas está difícil, né? Aí, então o negócio está feio, porque vocês vão fazer a parte, mas não é garantido que vai conseguir, né? Porque a turma lá em cima, em vez de meter o peito e trabalhar, fica comendo banana com casca e tudo, né? Devia chupar pelo menos uma manga, né? Para não ficar tão ruim, né? Mas, da uma do outro, eu saio dessa reunião aqui, animado com o esforço das autoridades, de todo mundo aqui, mas desanimado lá em cima, porque quem manda está na farra do boi. Como é que vai ficar com isso? Só isso que eu queria falar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu me chamo Cleide e moro lá no loteamento Lula. E do começo da rua até a metade, lá não tem iluminação pública, nem poste, nem luz. Pode chegar agora mesmo, que está uma escuridão total. Então, eu queria saber, né, se vai ser feito, colocar os postes, as luzes, porque não tem como chegar, que está tudo escuro. É só isso que eu queria pedir a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Eu quero fazer uma pergunta de caráter maior, de interesse de todo mundo. A primeira pergunta eu posso fazer para o deputado, é saber se na região do Triângulo Mineiro, do Alto Parnaíba, para citar uma cidade sem nenhum problema, Iaraxá, tem havido problema com energia elétrica. Nós estamos sofrendo aqui. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é saber se, antes da safra aqui, num período que antecede a safra, a gente sabe que tem região industrial que tem direção de energia muito forte, o leste de Minas que tem muita fábrica, tem coisa assim, um pouco do lado de Juiz de Fora, e o Vale também, o Vale do Aço também merece muita atenção e tem muita carga de energia para eles. Se há uma previsão, do ponto de estratégia da CEMIG, de ampliar a carga de energia para a nossa reunião aqui, na pré-safra, para que essas coisas não aconteçam. É preciso dimensionar muito claro que, além do problema econômico, nós estamos no cinturão do Arábica aqui fortíssimo,
além do aspecto econômico, tem um aspecto social da falta de luz. Não é possível, no século XXI, a gente estar sofrendo com um problema dessa natureza. É claro que vocês não são os responsáveis, vocês são a interface nossa aqui, e é com vocês que a gente vai falar. Mas muitas vezes também a comunicação da CEMIG, mesmo regionalmente, é muito ruim. A gente precisa resolver isso também. Agora, eu acho mais importante é saber se está havendo distribuição equitária no Estado ou se a CEMIG está privilegiando áreas que interessam para o governo. Só isso. Muito obrigado. Encerrou as perguntas. Vocês querem responder aí? Teve algumas perguntas aqui, e o que a gente não responder aqui hoje também, eu me comprometo que junto com a nossa equipe aqui, a gente pegar as informações e passar a resposta tão logo quanto possível. Então, o primeiro caso lá em cima, lá que reclamou, né, que teve queda de tensão, depois vão pegar também o seu ponto de instalação, para a gente poder verificar lá. Parece que hoje teve realmente teve um problema hoje no equipamento nosso, que o pessoal estava trabalhando nele para regularizar. Mas a gente pega para a gente saber se resolveu. Um outro ponto aí que foi comentado, questão de poda. Nós vamos depois também pegar onde que é o endereço para ver. E só para esclarecer, né, a poda, a CEMIG faz a poda dos galhos das árvores que estão em conflito com a rede elétrica, justamente para evitar, né, um problema de falta de energia, de romper um cabo, né. Agora, pode acontecer, não sei se é o caso, né, principalmente hoje, por exemplo, que ventou mais, de jogar galho na rede, folha de palmeira, que aí já foge dessa poda, né, que não previne isso, né? Mas a gente vai olhar para a gente poder fazer essa questão aí também. Da questão da estratégia, que foi perguntada agora aí do planejamento, esse plano da CEMIG de investimento é para todo o Estado, ou seja, a gente tem demanda de obras para todas as regiões, incluindo o Triângulo, Leste, o Norte de Minas. E essa regionalização que teve, essa nova estrutura, é justamente para ter foco na região, cada superintendência focar na sua região, e não concorrer, por exemplo, a demanda do Sul, concorrer com o Leste, com o Triângulo. Então, cada região do Estado, o Estado hoje na CEMIG a gente divide em 6, que é a região metropolitana, região Norte, que é a região lá de Montes Claros, região Leste, que é a região de Governador Valadares, a Mantiqueira, região de Juiz de Fora, região do Triângulo, que é de Uberlândia, e a região Sul, que está lotada em Pouso Alegre, né? Então, cada uma dessas regionais estão direcionando os investimentos necessários para poder melhorar a qualidade da rede. Então, hoje não tem um privilégio de uma região em detrimento da outra. Então, toda região está investindo para poder melhorar a qualidade. E só... Espera só um minuto. Ô César, desculpa, eu não vi o que você ergueu a mão. Você pode fazer a pergunta aí. Boa noite. A gente tem um distrito industrial aqui, só que é particular, porque o que tinha do município foi vendido. Então, tem umas 6 indústrias hoje lá. 4 funcionando e 2 paradas. Por que essas 2 paradas? Todo maquinário é trifásico. Até o Evanir esteve aqui, o professor Cleito já deu uma força para a gente, o Lobo está brigando por isso já faz anos. Para mim mudar, eu preciso mudar para lá, que é particular lá, e a gente, para poder crescer, gerar mais emprego. E o que acontece? Para pôr o trifásico lá, na época, eu fui pôr por minha conta, porém ficava em 100 e tantos mil reais. Para mim colocar por minha conta, para todo mundo usufruir, não é certo. O Vanir mandou o formulário para mim, passei para os demais, só que as pessoas, como que faz? Não quer, mas não quer correr atrás, entendeu? E para pagar também é pesado. E o maior interessado nisso é a CEMIG, porque ela vai vender energia. E são 2 serralherias grandes que tem lá, que uma hoje, que é do Paulo Rafante, eu acho que é uma das maiores que tem na cidade, está lá, precisa do trifásico também.
e eu tenho uma fábrica de triciclo agrícola, meus maquinários são todos trifásicos, tem máquina parada, porque não cabe na onde eu trabalho hoje, está pequeno, e eu não tenho condição de mudar o local por isso. Lá tem rua, se tem rua, porque é tudo documentado na prefeitura, eu acho, né? Então, eu queria ver se tem possibilidade da CEMIG estar colocando esse trifásico para a gente lá. Hoje tem 6 ou 7 indústrias no lugar. O Evanir conhece lá, que ele já esteve aqui, deu um apoio para a gente, mas a gente correr atrás sozinho é difícil. O Lobo correu atrás, tivemos lá no gabinete com o professor Cleito, numa reunião no centro da CEMIG, mas, infelizmente, nada prosperou. Vou passar para o Evanir, que acompanha esse caso, e a gente, na sequência. Boa noite a todos. Esse caso, né, que a gente teve lá, na época eu sugeri, né, a orientação foi que vocês juntassem, cada um com sua carga, né, entrasse em um pedido só, mas com a carga de A, B, C, D, exatamente para quê? Para que no estudo técnico nosso, carga, rentabilidade que a gente fala, pudesse caminhar exatamente para o atendimento ao custo bem pequeno ou, quem sabe, às vezes até sem custo. Por isso que é importante vocês pegarem as informações de cada um com o seu formulário, fazer o cadastro, mas assim, sem compromisso. O CEMIG vai fazer o levantamento, vai apresentar as condições, não significa que tenha que negociar, mas que provavelmente o custo vai ser pequeno, se todo mundo juntar suas forças lá com os seus formulários, isso é certo. Tá? Que é interesse da companhia também fazer, levar esse atendimento mais robusto. Então, tem a rentabilidade, aquilo tudo que eu expliquei para vocês na época. Então, tende a ser um atendimento com custo muito baixo, se houver custo. Tá ok? Mas se vocês tiverem dúvida, o Dair que me levou lá na época, eu estou à disposição. A gente volta, orienta, faz um... Se quiser que vai lá orientar, sensibilizar o pessoal, eu posso ajudar. Eu passo a palavra para o deputado professor Cleito, para a consideração final. Presidente, mais uma vez, parabenizar essa casa por essa importante audiência pública. Quero, primeiro, parabenizar todos os vereadores dessa casa que estão presentes nessa audiência. Então, demonstra o compromisso da mesma aqui com essa causa, que tem sido, de fato, uma ferida para a população aqui de Nova Resende. E também aproveito para parabenizar os vereadores que vieram das outras cidades, os vereadores aqui de Bom Jesus, os vereadores de São Pedro da União, porque poderão levar as informações necessárias para também prestar contas à população, já que Nova Resende que organizou a audiência, mas é um problema que tem atingido as outras cidades. E aí a gente vê o compromisso do prefeito Rony, compromisso do prefeito Tamarzinho, com os vices que também se fazem presentes aqui nessa reunião. Mais uma vez, agradecer ao Lobo, que abraçou essa causa, abraçou essa ideia de nós fazermos essa audiência para, infelizmente, expomos aqui essa situação. Nós não queríamos viver essa situação, mas eu venho acompanhando essa situação desde o ano passado. A Priscila, que trabalha comigo, faz parte de vários grupos aqui de Nova Resende, mas principalmente o grupo da Penha, que é onde ela e a família residem. Mirtinho aqui relatou várias situações de gente que não conseguiu sair de casa, Rony, porque o portão não abria por ser eletrônico, de pessoas que não conseguiram sair de casa porque não conseguiam tomar banho no período que é mais frio, porque quando liga o chuveiro, a rede cai. Mirtinho me mostrou vários vídeos aqui de situação vivida na casa dele. Quero também
agradecer a população que veio e dizer, meu caro amigo Peroba, que eu sou um homem movido pela esperança. A esperança, para mim, ela não é nem uma palavra, é um verbo. Eu carrego o verbo esperançar. Então, tem várias audiências que eu fui com o coração pesaroso, porque eu sabia, não estamos perdendo tempo. Aqui nós não estamos perdendo tempo, pode ter certeza disso. Haja vista que a CEMIG, ela fez questão de que nós tivéssemos aqui a presença do Jordano, que é alguém que eu tenho certeza, juntamente com o Mauro, juntamente com o Evani, vão também levar para a diretoria da CEMIG a situação que foi relatada para eles aqui e confirmada por eles também, de que existe um problema que poderia ter sido solucionado, não foi, e que nós vamos cobrar a celeridade na solução e na resolução desse problema. Então, apesar desses personagens que eu não tenho mínima reserva de expô-los, porque eu sei de muita coisa, e aí o Roberto foi muito feliz na sua fala, porque o que foi investigado na CPI da CEMIG, se nós tivéssemos uma justiça de fato, o senhor Reinaldo Pazanese tinha que sair algemado do 18º andar da companhia por tudo que foi levantado, e nós temos um relatório de mais de 400 páginas, que infelizmente esse relatório ele foi desconsiderado pelo Ministério Público. Mas o promotor que fez isso um dia encontrou comigo e falou que esse vai ser o grande arrependimento da vida dele. Eu falei assim, doutor, mas agora é tarde. O senhor que vai ter que prestar contas com Deus, com a sua consciência, com a sua história, pela sua inoperância e também por, de certa forma, ser conivente com a corrupção. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que as soluções são mais fáceis do que a gente imagina. Você precisa mobilizar a equipe, precisa melhorar a rede de transmissão da região, e nós já vimos aqui, por exemplo, algumas respostas e até mesmo uma sensibilidade por parte do Jordano, quando o Paulo levantou ali a questão, depois me passa a sua demanda. Porque a gente escuta muito isso. Não, eu até faço a obra, mas você tem que pagar 340 mil, você tem que pagar 400 mil reais, você tem que pagar 13 mil reais, como foi pedido por uma senhora que eu conheço, que ganha um salário mínimo, que mora na zona rural e que gasta 70% desse salário com os medicamentos. Como é que ela vai conseguir pagar uma melhoria na sua rede? Então, quero agradecer aqui mesmo a população que se fez presente, agradecer ao Luizinho, ao JP, porque a cobertura aqui também da imprensa local, que se tornou uma imprensa regional, que eu falo que Nova Resende tem que se orgulhar desse canal, que é um canal que leva informação de qualidade, com responsabilidade, com transparência e, acima de tudo, com independência política. Mas eu quero responder a tua pergunta, que foi muito bem feita. Tem problema em Araxá? Nenhum. Eu te falo os locais de Minas Gerais que têm problema, porque desde a CPI a gente vem monitorando isso. E desde a CPI, querem eles gostem ou não, me tornei uma referência para a CEMIG. Um dos dias mais felizes da minha vida, o Evani, foi um dia que um vereador de Belo Horizonte pediu que eu fosse com ele, porque ele é engenheiro, fazer campanha na porta da CEMIG. E ali você via o reconhecimento dos servidores da CEMIG, do trabalho que a gente fez, que a gente faz em defesa da companhia, em defesa dos seus servidores e também pela moralidade na questão política. Então, Araxá não tem problema nenhum. Patinga tem problema,
Paracatu tem problema. Região de São João del Rei nem se fala. Eu te falo quais as cidades onde morreram pessoas. Seja por acidente, porque antes, e eles sabem disso, a CEMIG tinha uma exigência técnica, que os veículos não poderiam ter mais de 5 anos, uma vistoria constante nos pneus e na mecânica dos carros. Então, além de morrer gente eletrocutada, tem morrido gente por acidente. Até porque o gerente de segurança da CEMIG, um dos caras mais íntegros que eu conheci, o engenheiro João José, ele não aguentou tanta pressão e acabou pedindo demissão, porque ele queria fazer tudo correto, mas não permitiram. Araxá não tem problema nenhum, em todos os sentidos. Tanto é que a única rodovia que foi feita em Minas Gerais sem pedagiar é uma rodovia de 52 quilômetros, onde foram gastos quase 60 milhões, que liga Araxá ao sítio desse governador, que eu não gosto nem de pronunciar o nome dele, então vou pedir que você me permita não pronunciar o nome desse cidadão, que eu quero que a história o apague, porque bom de propaganda ele é, bom de marketing ele é, mas eu sei o que ele fez no verão passado e o que ele está fazendo com as finanças de Minas Gerais, aumentando a dívida em 53% e comprometendo serviços essenciais para a nossa população. E é por isso que eu sigo na luta e na esperança de que a presença de uma figura como do Jordano aqui, como eu ouvi de gente séria de dentro da CEMIG, você vai estar com uma pessoa de bem, com uma pessoa honesta e que vai buscar a solução para o problema. Eu tenho certeza que ele se sensibilizou com essa causa e vai levar aqui esse pedido, até porque, se não resolver, como eu fiz os requerimentos aqui, a gente vai até as últimas instâncias para que a resposta seja dada, porque vocês pagam a conta, a CEMIG tem uma concessão, ela é a prestadora de serviço e ela precisa dar respostas sérias para cada um de nós. Continue contando comigo, vocês têm o contato da assessoria e, se o problema continuar, não meça o esforço para continuar também mandando informações, porque, como eu disse, e eu falei para o Reinaldo, viu, pessoal da CEMIG, Jordano, Evanir e Mauro, enquanto ele estiver lá, eu vou incomodá-lo, porque eu conheço e sei o que esse cidadão veio fazer em Minas Gerais. Ele casou recentemente, eu estava contando para o Rony aqui, e enquanto ele estava aqui no Brasil, na CEMIG, o namorado dele, noivo, marido, não sei, marido agora, estava lá em Cancún, gastando com o cartão corporativo dele da CEMIG. Então vejam só com quem que a gente está lidando. O marido dele estava em Cancún, gastando o cartão corporativo que sai do bolso de vocês. Gente, boa noite. Deus abençoe a nossa semana. Rezem por mim. Eu tenho que ir embora para Belo Horizonte daqui a pouquinho, porque amanhã a gente tem audiência cedinho na Assembleia de Minas. E Priscila quer falar antes o quê? Sim, mas antes de ir para Belo Horizonte, a gente vai reunir com todas as associações. A voz já foi embora. Que a gente destinou recursos aí. E dar um abraço também nos vereadores que vieram das outras cidades, né, comandante? Dos amigos aqui, São Pedro da União, de Bom Jesus da Penha. Faltou aqui o pessoal que não conseguiu vir de Monte Belo. Mas hoje, para encerrar, fiquei muito feliz, Lobo, porque eu estive sentado ao lado de um careca que hoje sem chapéu, né? Então, 2 carecas deram reflexo aqui, não foi só a minha, eu não fiquei sozinho nessa. Tamo junto, obrigado. Eu passo a palavra para o Evanir, as palavras, considerações finais. Bom, vou falar aqui, né, primeiro agradecer, né, o convite aqui à CEMIG, né? A gente está ciente dos problemas, né, mas o que a gente não vai deixar é os problemas acontecerem e não fazer nada. Então nós vamos buscar soluções e
sendo assim, fomos bem transparentes hoje, né, com as situações que foram constatadas aqui em Nova Resende. Estamos trabalhando diariamente, né, inclusive sábados e domingos, para a gente poder ter uma qualidade melhor de energia aqui para toda a população de Nova Resende e também para os municípios vizinhos, né. Nós já tivemos também conversando com o pessoal de São Pedro da União, né, tivemos também já conversando com o pessoal de Guaranésia. Estamos conversando aí com toda a região para a gente poder buscar aí a melhor solução, né. O nosso compromisso aqui não é só da boca para fora, não. Então, os pontos, né, que não foram tratados aqui, continuem passando para nós para a gente poder tratar. E reforço, né, que cada um, quanto cliente CEMIG, quando tiver um problema, que faça o registro nos canais de atendimento, que é lá que a gente busca as informações para poder buscar as melhorias na rede. Então, que seja pelo WhatsApp, pelo aplicativo ou pelo telefone 116, não deixem de registrar as reclamações para que a gente possa tratar da melhor forma. E me coloco à disposição aqui, né, todos os vereadores, prefeitos, deputados e a população, para a gente poder fornecer uma energia de melhor qualidade aqui. Agradeço também ao Evanil, Mauro, que estiver presente aqui, para dar um apoio aqui, para a gente dar as respostas devidas. Ô Jordano, desculpa, vamos continuar amolando o Evani, que o canal de comunicação da CEMIG, só para vocês saberem, sabe onde que fica as pessoas que respondem? Hortolândia. A CEMIG tinha um canal de comunicação em Belo Horizonte. Aí ela contratou a IBM por R$ 1,1 bilhão para fazer algo que a IBM nunca tinha feito na história dela, call center. Tirou o call center de BH e levou para Hortolândia. Então, ela subcontratou quem já fazia o serviço, só que tirou emprego de Minas e levou para Hortolândia. Então, pedi para o Jordano para a gente continuar bolando o Evani, que ele vai dar a resposta mais rápida do que o canal de comunicação da CEMIG. Viu, Evani? Obrigado. Não, é isso que eu queria só reforçar, deputado. Com os demais vereadores, assim, a gente já tem um contato estreito, né, com o prefeito, com o Marquinhos, vice-prefeito. O Roberto Keller e o Hamilton já tem, e o Odair também já tem o meu contato. Eu gostaria que vocês passassem o meu contato para os demais vereadores e para a gente estreitar esse relacionamento aí dentro do possível, para ouvir as demandas de todos, tá? Sem exceção, para poder minimizar esses impactos todos aí. Então, essa parceria com os vereadores é muito importante, porque essas situações, a maioria das vezes, o Hamilton, o Roberto, o Lobo, quase que ao vivo, eles já me acionam quando está com uma situação de problema. Então, gostaria que os demais vereadores também tivessem esse canal, esse acesso. Se for possível, a gente ajudar a minimizar esses impactos. Mesma coisa vale para o Rony, lá que o Rony também já, né, a gente já está próximo, né, o pessoal de São Pedro. Então, a gente está à disposição aqui na região para vocês. Um abraço. Odair, 1 minuto. Rapidinho, só gostaria de agradecer aí a presença do Jordano, do Evair, do Paulo Sérgio, por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado a vocês. Somos recíprocos também, precisando de nós, estamos à disposição. O nosso prefeito, Tamar, vice Marquinhos, todos os companheiros vereadores que abraçaram essa audiência pública, o nosso deputado, professor Cleito, que jamais mediu esforços para estar nos representando aqui. E todos os nossos amigos vereadores que veio da cidade vizinha. O dia do 6 está ganho, precisou do nós, é só convocar que nós vamos lá ajudar os 6. Beleza? O demais, muito obrigado. Agradecemos toda a nossa população, que sem a nossa população, a nossa audiência pública não seria perfeita. Então, muito obrigado a cada um que ouviu o nosso convite e tirou esse tempo para estar participando com nós. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Quero agradecer também o pessoal da CEMIG, o Vair, o pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer o vice-prefeito Marquinhos, o Itamarzinho, prefeito. Quero agradecer o prefeito Rony, de Bom Jesus, todas as autoridades política presente, nosso muito obrigado. E queria agradecer o professor Creito e queria
Professor Creito, eu queria falar para o senhor que nós temos uma lembrança muito boa de uma audiência que foi feita dia 21 de outubro de 2019, em Belo Horizonte. E eu me recordava aqui na casa hoje dessa audiência e deu muito fruto. Se Deus quiser, essa audiência aqui nesse dia 23 de junho de 2025, nós vamos colher muito fruto dela também. Muito obrigado a todos. Declaro a sessão encerrada. O pessoal da mesa, por favor, e os vereadores da casa, fica para assinar a ata.